Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dicas Aquiloto. Meu nome é Paulo, vou passar para vocês algumas dicas para a Mega Sena, concurso 2333. Opa, vamos dar início aí à Mega Sena, né? Vou passar para vocês algumas dicas, né? Da versão 1.1.7 do sistema Aquiloto. E aí, na medida do possível, aí eu vou liberar para quem tem já o sistema Aquiloto, já quem adquiriu, pegar a versão, aí, disponibilizar a versão, a atualização da versão 1.1.7, onde vocês vão poder aí fazer também essas análises para a Mega Sena. Vocês vão perceber que da Loto Fácil eu ainda estou passando na versão 1.1.6, não se confunda, porque essa versão 1.1.6 é a última disponível, tá? E para a Mega Sena eu vou começando a passar aí pela versão 1.1.7 e também fazendo aí as adaptações, vendo o que eu posso melhorar aí de informações para vocês, tá bom? Então também se alguém tiver algum tipo de análise que faz aí da Mega Sena, quiser passar, eu vou ver aqui, se for viável, colocar aí no sistema Aquiloto para vocês também poderem usufruir, tá bom? Bom, vamos lá, aqui eu já estou aqui no módulo da Mega Sena, vocês vão ver que a versão ela é bem diferente, né? Tem uma versão um pouco diferente, por esse motivo do atraso, né, que eu tive que fazer algumas mudanças, né? De acordo com o meu raciocínio, eu achei que daria para fazer, seria melhor, mas depois eu falei, não, vamos tentar mudar um pouquinho, simplificar para que o sistema não fique muito pesado, né? Bom, eu vou atualizar aqui, eu estou com o concurso 2330 apenas, né? Que é o concurso aí que foi a Mega Sena da virada, né? Então eu vou clicar aqui em atualizar. O sistema ele vai fazer a atualização do concurso. Deixa eu só ver aqui, porque eu estava fora, né? Agora sim. Pronto, está aqui o concurso 2332 do dia 6 de janeiro, né? O concurso ele foi acumulado, né? O concurso ele foi acumulado, 5 pontos, né? 32 apostas fizeram 5 pontos com 49 mil, 2.688 apostas com 4 pontos ganharam aí 846 reais, né? A gente já começa a ter uma observação de que, olha, o que é viável, fazer 4 pontos na Mega Sena ou fazer 14 pontos na Loto Fácil? Se for fazer 14 pontos na Loto Fácil, tem que considerar com 5 pontos da Mega Sena. Se for considerar 4 pontos da Mega Sena, teria que ser com 13. Então, a premiação da Mega Sena ela é muito superior aí à premiação da Loto Fácil, né? Não é à toa que é a melhor loteria aí do governo, né, em termos de premiações, em termos de arrecadações, né? Tá bom? Bom, eu não vou mostrar para vocês como que é o sistema, tá? Eu só vou mostrar para vocês como fazer a análise do sistema pelo sistema Aquiloto em relação ao módulo da Mega Sena, tá bom? Então, Mega Sena, eu vou vir aqui na parte de relatórios. E aqui está a minha tela de informações, a tela que eu vou fazer aí a análise do sistema pelo sistema Aquiloto e vou fazer aí depois processar as apostas. Nesse momento eu só vou fazer aí, passar as orientações para vocês, tá bom? Bom, como que funciona aqui? Como que eu vou analisar, como que eu posso analisar? Quais são os pontos aqui que eu posso analisar aí da questão da Mega Sena? Se eu falar Loto Fácil, me perdoe, tá bom, pessoal? Estão muito acostumados. Bom, aqui é o seguinte, aqui eu fiz esse campo aqui nós temos, eu vou explicar, tem que explicar, né? Porque senão fica difícil, né? Nesse campo aqui nós temos todas as dezenas da Mega Sena, né? Por ordem de quantidade de saídas, né? Então, por exemplo, a dezena 10 é a dezena que mais vezes foi sorteada na história da Mega Sena, com 266 vezes, né? 266 concursos saíram a dezena 10. A outra dezena, que não está tão fora assim, não está tão fora, que tem a mesma quantidade de saídas, né?
é a dezena 53, também com 266 saídas. Então, aqui nós vemos, na análise, nós vemos quais são as dezenas que mais vezes saíram. Ela está por ordem, obviamente, por ordem decrescente, então significa que a dezena 26 é a dezena que menos vezes saiu na história da Mega Sena. Quando eu abro o sistema, aqui a parte do relatório, eu vou ver aí sempre a posição geral, ou seja, do primeiro concurso da Mega Sena até o último concurso que está no banco de dados do sistema Aquiloto. Nesse caso é o concurso 2332, tá bom? Então nós já sabemos, conseguimos analisar por aqui que estas dezenas são as dezenas mais sorteadas e aqui no final são as dezenas com menos sorteios. Abaixo nós temos aqui os atrasos, né? Os atrasos ele está sempre comparativo ao último concurso no banco de dados, último concurso que está selecionado lá no sistema Aquiloto, na parte de processamento lá da Mega Sena, que é o concurso 2332. Se eu quiser comparar com o anterior, eu preciso voltar lá e pegar o concurso 2331 e trazer aí a atualização, tá bom? Nesse caso, nós temos também, então, aqui como verificar quais são as dezenas que estão com maiores atrasos, né? Por aqui, então, eu consigo saber que, por exemplo, a dezena 23, ela está aí com 55 concursos atrasados, né? Nós temos outros aí, temos a dezena 32, que tem aí 65 concursos atrasados, ok? Então, nós temos algumas dezenas que tem muitos concursos atrasados. A dezena 51, ela tem 71 concursos atrasados, né? Então vejamos aí que temos bastante dezenas com muitos atrasos. O que é recomendável, né, dentro das análises que eu consegui fazer aí, trazer para vocês aí no sistema Aquiloto, colocar aqui no sistema Aquiloto para vocês. O que acontece? Não é igual aí, né, a questão de análise, por isso que eu tenho que demora, porque a cada tipo de loteria você tem que fazer uma análise aí diferente, né? Quais são as análises diferentes? Primeiro, a Mega Sena, na Mega Sena é visível que pela maior quantidade de saídas, as dezenas que mais vezes saíram, elas têm tendência de sair novamente. Né? Não é aquela questão, por exemplo, da loto fácil comparativo. Né? Eu vou fazer isso pelo primeiro vídeo, depois não quero comparar muito com outras loterias. Por exemplo, a loto fácil, quanto mais sai a dezena, né, mais se repete a dezena, né, maior é a tendência dela falhar. Okay? Quanto maior o atraso daquela dezena, maior a tendência dela vir. Na Mega Sena não é esse tipo de análise que a gente tem que fazer. A gente tem que excluir essa visão loto fácil ou outros tipos de loterias e trabalhar focado apenas na Mega Sena, tá bom? Por isso que eu estou falando que eu não pretendo ficar fazendo comparativos com outros tipos de loterias para não causar confusão, tá bom? O que acontece? Essas primeiras dezenas, que são 20 dezenas, né, que estão aqui separadas por 3 grupos de 20 dezenas, por ordem decrescente, ou seja, pela maior quantidade de saídas a menor, nós percebemos, dá para perceber o seguinte: as dezenas da Mega Sena, no primeiro e no segundo grupo, vamos chamar assim de grupos, nesses 2 grupos aqui, primeiros e segundos, são aonde que costumam sair mais vezes as dezenas, né? Tem mais quantidade de dezenas sorteadas, tá bom? No caso aqui, nós estamos comparando com o próprio concurso 2332, que nós tivemos aqui uma dezena. Quando você tem um concurso com 0 atraso, significa que aquela dezena foi sorteada, certo? 2, 3 dezenas. 1,
2, 3 dezenas. Pela quantidade de dezenas, pelo sorteio, se você tirar uma dezena, por exemplo, a dezena 33 em relação ao concurso 2.331, né, ela teria 256 saídas, ela estaria lá em cima. A dezena 36, ela teria 241. Então ela estaria ou aqui em cima ou aqui embaixo. Como ela é por ordem de... ela vem por ordem de quantitativo, mas ela também vem por ordem das dezenas, por isso que a dezena 10 ela fica à frente da dezena 53, mesmo ela tendo a mesma quantidade. Então essa dezena 36 ela continuaria aqui nesse grupo, à frente da dezena 41. Né? Ela estaria com a mesma quantidade de 241 saídas, né? Em relação à dezena 41, então ela continuaria aqui à frente nesse grupo. A dezena 12 ela estaria com 229 também, né? Do mesmo lá 45. Então ela permaneceria nessa mesma posição. Ou seja, todas as 6 dezenas que foram sorteadas no concurso 2.332, elas ficaram nesse grupo. O outro ponto é que essa informação aqui, dessa terceira, desse terceiro grupo, vamos chamar assim, que são as quantidades de saídas menores, elas não quer dizer que elas não vão sair, elas vão sair sim. Por exemplo, nós tivemos a dezena 57, que está com um concurso atrasado, então significa que ela saiu no concurso 2.331, né? Por estar com um concurso atrasado. Nós temos aí a dezena 20 com 2 concursos atrasados, temos a dezena 22 com 2 concursos atrasados, significa que elas saíram lá no concurso 2.330. Né? Essas dezenas, esse grupo, esse terceiro grupo, ele tem uma tendência, ele apresenta uma tendência menor de saídas, de possibilidades de saídas. Né? Lógico, a gente não pode se apegar somente a isso, mas já dentro de uma análise em relação às quantidades de saídas, nós já percebemos que essa quantidade de saídas, esse terceiro grupo, ele é o grupo mais fraco. Né? Então esse grupo, a quantidade de dezenas que a gente tende a pegar deve ser menor, uma dezena, no máximo 2 dezenas, tá bom? Desse terceiro grupo, ok? Ah, mas se eu pegar só as 20 dezenas do primeiro grupo, eu posso conseguir? Posso. Eu vou fazer, nesse caso seria um terno. Mas já houve casos, já dentro da minha análise aqui, de casos de, por exemplo, sair 5 dezenas no primeiro grupo. Já houve casos recentes de sair 5 dezenas no segundo grupo. O exemplo disso que eu percebi, se não me falha a memória, foi o concurso da Mega Sena da Virada. A Mega Sena da Virada, se não me engano, 5 dezenas estiveram dentro desse grupo aqui. 5 dezenas nesse grupo e apenas uma dezena nesse grupo aqui. Tá bom? Então, o grupo maior de quantidades da Mega Sena da Virada não saiu nenhuma dezena aqui nesse grupo. As 5 dezenas estiveram aqui. Então, pegando 20 dezenas, das 20 dezenas, vocês desdobrando, vocês poderiam fazer aí a quina da Mega Sena. Poxa, mas eu vou fazer a quina, não uma mega. Paciência, mas você reduziu aí 40 dezenas. De 40 dezenas poderiam haver outros descartes que nós vamos ver mais para frente, tá bom? Bom, nesse caso, o sistema Quiloto, não vou mostrar como fazer, né? Nós temos outros pontos aqui, né, para serem analisados, mas isso daí vão ficar no geral, tá bom? Vamos trabalhar aqui na parte do geral, ou seja, desde o primeiro ao último concurso da Mega Sena. Posso trabalhar com a Mega da Virada, posso trabalhar dezenas com finais 0. Eu vi já na Mega Sena que tem final 5 também, né? Final 0 ou 5, vou ter que inserir o final 5 aqui, né? Tá bom? Mas vamos lá, vamos trabalhar aqui.
Também posso trabalhar o próprio ano, como também o ano anterior, né? Então, se eu quiser fazer análise somente de um ano, né? Do ano anterior ou desse ano atual. Desse ano atual, porque agora está começando a sair, né? Mas se eu quiser trabalhar o ano anterior, também consigo trabalhar. Aqui embaixo, pessoal, nós temos algumas apresentações, né? Que também serve para a gente poder aí, fazer uma avaliação, né? No caso aqui, eu chamei como saídas, né? Então vamos pegar daqui. Aqui eu consigo fazer análise. Deixa eu mudar, vou deixar aqui mesmo. Né? Aqui eu consigo fazer a análise dos tipos de saídas, que são esses daqui, olha. Maiores saídas são esse grupo aqui, ó. E saídas intermediárias são esse grupo aqui. E menores saídas é o terceiro grupo. Então eu consigo agora trabalhar um filtro, ou detalhar um pouquinho mais essas informações, tá bom? Então vamos lá? Então eu vou clicar aqui nas maiores saídas. E dentro dessas maiores saídas, eu vou informar o seguinte, eu estou analisando que estas 20 dezenas que nós temos aqui, né? Nós temos dezenas pares, ímpares, Fibonacci, Tribonacci, números primos, números números primos e números ímpares não primos, né? Opa, aqui tá aqui, ó, não primos. Eu vou colocar ímpares aqui, tá? Para facilitar, né? Múltiplos de 3 e dezenas repetidas, né? Aí já começamos a avaliar outros pontos. Por que outros pontos? Porque se eu pegar essas 20 dezenas que nós temos aqui, dessas 20 dezenas, nós temos aqui, por exemplo, 3 dezenas repetidas. Ok? Nós temos aqui 3 dezenas que se repetiram o concurso 2332. Ok? Então, desse concurso 3.332, as dezenas 33, 35 e 36 que nós temos aqui apresentados, está dizendo que elas foram repetidas, né? Olha aqui, 33, 35 e 36, né? Agora, o que a gente pode analisar? Pessoal, nós temos 3 dezenas aqui que estão repetidas nesse grupo 1, vamos dizer assim, que são as maiores saídas. A média de dezenas repetidas é de 0,6. Tá? 0,6 dezenas repetidas. Ou seja, praticamente zero. De 0 a 1 dezena, fica aí de 0 a 1 dezena aí, repetida. No máximo, uma dezena se repete em relação ao concurso anterior, de acordo com a média. Tá bom? Então, de acordo com essa média, dessas 3 dezenas aqui, eu tendo a pegar de 0 a 1 dessas dezenas. Então, se eu pegar lá no meu filtro, colocar lá no meu filtro na hora de processar as dezenas da Mega Sena, eu posso praticamente descartar essas 3 dezenas. O que me daria aí de 20 cairia para 17 dezenas. Tá bom? Das dezenas pares, a média é de 3 dezenas pares. Entre pares e ímpares, 3 dezenas. Nós temos 10 dezenas. Então, o ideal é que quando pegarmos essas dezenas, se formos pegar aqui o primeiro grupo, né? O ideal é que a gente pegue aí, no máximo, 3 dezenas pares. Nesse caso, seria, por exemplo, a dezena 36, a dúvida se ela sairia ou não. Tá bom? Então, caso tiramos essas 3 dezenas, continuaríamos aí, ficaríamos com 9 dezenas pares, né? E aí com 8 dezenas ímpares na sequência. Dezenas Fibonacci, nós temos 2 dezenas. Há uma média aí de 1 dezena Fibonacci, número Fibonacci. A Tribonacci também de 1 dezena. Né? Números primos, aqui a média de 1,7, então ficaria no máximo 2 dezenas desses números primos. Aí, nesse caso, o que a gente pode fazer? Na hora de processar as apostas, a gente pegar o filtro e colocar lá, olha, dessas 20 dezenas que eu estou selecionando, se eu for pegar somente essas dezenas desse grupo, eu estou acreditando que eu vou ter 6 dezenas desse grupo, ou que eu vou ter 5 dezenas desse grupo, eu consigo fazer aí a análise de filtros, utilizando filtros e eliminando algumas, evitando algumas sequências que são desnecessárias. Como, por exemplo, colocar aí
4 dezenas números primos em uma única aposta. Já vimos, já estamos vendo aí que essa possibilidade ela é pequena, tá bom? Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer é tomar cuidado com as dezenas, quantidade de dezenas pares e ímpares. Então, vou fazer a minha aposta, cuidado. Vou pegar essas dezenas, vou procurar colocar de 2 a 3 dezenas pares, 4 dezenas pares. Mas isso isso daí é rotina, costuma sair isso, não sai mais que isso? Sai, pessoal, nós vamos ver que sai, tá bom? Aqui ao lado nós temos dessas 20 dezenas, nós temos ficaria aí 2 concursos aí com 6 pontos, 35 concursos com 5 pontos. Outra observação, igual loto fácil. Vamos separar o comparativo, ok? Mas vamos entender o seguinte. Primeiro ponto, dezenas repetidas. Evitem repetir concursos da Mega Sena, tá bom? Eu posso colocar alguma aposta que tenha 5 pontos? Também não. Não é recomendável que você pegue a aposta, coloca 6 dezenas dentro desses 2.332 concursos, que alguma delas tenha aí 5 pontos, ou seja, que você repita 5 dezenas dentro desse universo aí de 2.332 concursos. Aí você vai desdobrar esse concurso e você vai ver que a quantidade de apostas com 5 pontos ela é muito grande, tá bom? Então, evitem essa quantidade de dezenas com 5 ou dezenas ou concursos repetidos. Se você almeja fazer 6 pontos, 5 pontos, evitem essas duas informações aí. Repetir apostas com concursos da Mega Sena ou colocar alguma aposta simples com 6 dezenas, tá, pessoal? Sempre eu vou avaliar sempre aquele limite mínimo de dezenas que eu vou poder apostar, né? No caso são 6 dezenas. E dentro dessas 6 dezenas eu tenho que evitar de colocar alguma aposta lá que tenha 5 pontos, tá bom? Isso dá para se fazer no próprio Excel por enquanto. O sistema Aquiloto vai fazer isso automático para você. Concursos. Aqui nessa parte de concursos, eu vou listar os concursos que eu tenho aqui. Então, eu vou pegar, por exemplo, os 10 últimos concursos, né? Sempre entendendo que eu estou fazendo a análise de acordo com o que eu estou filtrando aqui. Olha, nesse caso, eu estou filtrando o concurso geral. Então, eu estou pegando os 10 últimos concursos desse geral. Se eu fosse fazer pela Mega da Virada, eu ia pegar um concurso de cada ano, tá bom? Então, eu vou pegar um concurso de cada ano. Se eu fosse fazer com o final 0, eu ia filtrar os 10 últimos concursos todos com o final 0, né? Com sinais 0, tá bom? Sempre atento a isso. Nesse caso, nós temos então a coluna do concurso, nós temos a data, nós temos as dezenas, né? E temos as quantidades de dezenas também, tá bom? Olha, aqui nós estamos pegando todas as 20 dezenas. No caso do concurso, eu estou avaliando cada tipo de dezenas que nós temos aqui, tá bom? Nesse caso, por exemplo, eu tenho dezenas, quantidade de dezenas, então, por exemplo, pares, ou 4 dezenas pares que saíram, eu tenho aí 2 dezenas ímpares, eu já tive concursos que nós tivemos 6 dezenas pares, e nós já tivemos concursos com 6 dezenas ímpares. Então, nesse caso, nós vamos avaliar mais para frente isso daí, tá bom, pessoal? Aqui no caso, pessoal, eu tenho aqui as quantidades de dezenas. Mas e se eu quiser saber quais são as dezenas que se referem a isso, né? Aqui no caso, maior, média e menor, ele está se referindo a essa posição aqui, olha, pessoal. Tá vendo? Ela me está trazendo a quantidade das dezenas aqui, né? Então, por exemplo, que eu falei para vocês, o concurso 2.332, 3 dezenas no maior, que são as dezenas aqui, 33, 35 e 36. 3 dezenas na média, que são as dezenas 44, 52 e a dezena 12. Eu tenho que fazer essa verificação aqui, pessoal. Eu preciso ficar buscando aqui em cima? Não, eu não preciso. Basta que eu clique aqui no concurso. Eu estou selecionando o concurso que eu quero
e vou clicar aqui no item maior. Olha, ele está me trazendo aqui, que está me trazendo as dezenas 33, 35 e 36. Eu não preciso ficar procurando as dezenas aqui em cima. Eu clicando aqui na média, ele vai me dizer que as dezenas 44, 52 e 12. Tá bom? Se eu quiser saber quais são os múltiplos de 3 que foram gerados, eu clico sobre a coluna e ela vai me dizer que são as dezenas 12, 33 e 36. Tá bom? Fibonacci da mesma forma. Se eu quiser saber as dezenas ímpares não primos da mesma forma. Ok? E outros concursos eu também posso saber? Posso. Posso pegar aqui, vou clicar sobre o concurso que eu quero e vou pedir aqui quais são as dezenas do maior. Né? Então, está me dizendo o maior, dezenas 10, 27, 34, 16 e 36. Olha aqui o concurso 2326. Nós tivemos 5 dezenas que estão aqui dentro. Tá bom? Aqui na parte da informação. Eu vou conseguir fazer aqui a verificação do que é melhor para eu colocar no filtro, do que é melhor para eu selecionar as dezenas. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na quantidade de dezenas pares e vou avaliar as dezenas pares dos concursos que nós temos aqui. Sempre pensando que eu estou fazendo aquilo que eu tenho de informação aqui em cima, tá bom, pessoal? Então, no caso das dezenas pares, nós temos a seguinte situação, né? 0 dezenas pares já aconteceu, ou seja, onde ter aí 29 concursos, saíram todas as dezenas ímpares. E em 27 concursos, saíram todas as dezenas foram pares, tá bom? Então, aqui a gente também consegue concluir que as melhores quantidades de saídas de dezenas pares, ela vai aí de 2 a 4 dezenas. Né? De 2 a 4 dezenas é o ideal de vocês escolher para a quantidade de dezenas pares na hora de montar as suas apostas. Tá bom? Isso também nós conseguimos ver na parte gráfica. Ok? Então dá para a gente fazer isso. Então, quando a gente for gerar as apostas, temos que tomar cuidado aí de selecionar as dezenas pares. De 2 a 4 dezenas é o ideal para se conseguir aí fazer 6 pontos. No máximo aí 5 pontos também. Tá bom? As quantidades ímpares, ela é somente o inverso, né? Então ela vai inverter aqui, que 0 concursos saíram dezenas ímpares e 29 concursos saíram todas as dezenas pares. Ela vai também trazer a mesma quantidade aqui com valores inversos das dezenas pares, né? Fibonacci, o ideal de Fibonacci é de que tenhamos aí de 0 a uma dezena de números fibonáticos, né? Então, na hora de fazer as apostas, selecionem lá, verifiquem quais são as dezenas Fibonacci e busquem tirar essas dezenas, né? Ou tirar as dezenas ou colocar no máximo uma delas, ok? Dezenas Fibonacci também da mesma forma, nós temos a possibilidade de 0 a uma delas, né? Tá bom? De repente eu posso analisar, ou colocar 2 porque está muito atrasado, está com 33 concursos atrasados. Verifiquem, tirem a média, peguem a quantidade, divida pelo total de números aqui e vocês vão ter uma média para ver se está dentro da média de que possa sair 2 dezenas aí Fibonacci. Esse é um raciocínio aqui para vocês analisar a média para poder arriscar ou não, tá bom? Mas o ideal de 0 a uma delas números Fibonacci. Quantidade repetidas. Da mesma forma, tudo isso daqui, pessoal, olha, a gente consegue ver uma análise pela média que nós temos aqui, olha, tá bom? Então, quantidades de dezenas repetidas, nós temos aqui quantidade de 0 a uma delas aqui no máximo forçando mesmo 2 dezenas repetidas, tá bom? Ok? Múltiplos de 3, nós temos também a curva, nós temos a quantidade. Sempre prestem atenção porque essa informação aqui ela está por ordem crescente de números, quantidades, tá bom? E não de totais. Então, nesse caso, nós temos uma quantidade maior aqui, olha,
de 1, 2 a 3 dezenas, que são múltiplos de 3. Quantidade de sequência, né? Dezenas de sequência. Olha, pessoal, dezenas de sequência também é um outro ponto muito importante, né? No máximo 2 dezenas de sequência, né? Arrisquem aí no máximo pegar 2 dezenas de sequência. E não, por exemplo, também, o outro cuidado que tem que tomar, além dessa sequência, é, por exemplo, fazer a aposta, vamos colocar 50, 51, 25, 26. Entendeu? Dois grupos de dezenas de sequência também aí. É bom tentar evitar esse tipo de formação de aposta, né? Então, se você colocar uma sequência, por exemplo, 50 a 51, as demais tem que colocar aí com intervalos, tá bom? Números primos. Números primos, nós temos aí a média aí de pelo menos uma dezena número primo, né? Aqui no caso nós saímos com nenhum, mas em média nós temos aí a possibilidade melhor de pelo menos uma dessas dezenas números primos sair, ok? E das dezenas ímpares não primos, né? Nós temos aí de 1 a 2, né? Eu ia falar de 0, né? De 1 a 2 também ímpares não primos aí com possibilidades de saída. Deixa eu só ver aqui se eu não cometi nenhum erro, eu acredito que não, né? Então nós temos aqui essas possibilidades aqui de números ímpares não primos, né? Olha, pelo menos de 1 a 2 delas aí procurar colocar aqui é o ideal aí para a gente colocar, tá bom? Então são essas as informações, pessoal, que eu passo para vocês. Tentem pegar, tomar cuidado, tentem selecionar aqui as dezenas, peguem essas dezenas aqui, verifiquem a possibilidade. Tem umas tendências, né? Tem tendência de ser aí com menor quantidade de saídas, né? Ou seja, aí vocês praticamente eliminam aí muitas dezenas. Se vocês pegarem apenas uma delas, por exemplo, de 20, né? Vocês vão estar eliminando aí 19 dezenas. Questão de atrasos, cuidados com os atrasos, porque atrasos não significa muita coisa aí na Mega Sena, tá bom? Talvez esse atraso signifique, ele tem alguma importância quando você trabalha o grupo 1 e o grupo 2 apenas, ou seja, dessas 40 aqui dezenas, não as de baixo, né? Mas é uma coisa que você tem que tentar entender e arriscar menos, né? Olha, o grupo 2, por exemplo, tem acho que é a maior atraso que tem, tá no grupo 2. Tá bom? Olha aqui, o grupo 3, embora seja uma dezena, mas a quantidade de atrasos elas são menores. Eu tenho um atraso com 71 concursos, 65 concursos, 49 concursos, 55 concursos, 45. Está muito atrasado em relação aos grupos com maiores saídas, né? Então, essas dezenas aqui de baixo elas não devem ser totalmente descartadas, mas procurem colocar a menor quantidade possível nessas apostas aí de vocês. Uma dezena, 2 dezenas, de repente vocês correm o risco de colocar 6 dezenas aqui e não vão conseguir fazer ponto mesmo. Vão fazer 1 ponto, 2 pontos no máximo. Tá bom? Então tome cuidado principalmente com essas informações. Ok? E aqui abaixo vocês vão conseguir fazer aí também as avaliações de vocês, né? Olha, eu tenho 3 dezenas repetidas, então de repente essas 3 dezenas que no máximo uma delas pode se repetir no próximo concurso. Então é assim que a gente tem que trabalhar a Mega Sena. É uma análise totalmente diferente, mas que nos auxilia aí para que possamos processar as nossas apostas aí manualmente ou de repente em um outro sistema. Tá bom, pessoal? Se alguém tiver algum outro tipo de análise que sejam relevantes, me avisem que eu vou ver a melhor forma de colocar na Mega Sena, tá bom? Então é isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e boa sorte nos seus jogos.